Mãe, você tem se sentido cansada, sobrecarregada, sem tempo pra você, sem tempo pra mais nada? Parece que você perdeu até a sua identidade, tá tentando encontrar em algum lugar e parece que esse caos nunca vai passar? Pois é, eu já passei por isso e tenho passado os processos da maternidade. E hoje esse é o assunto, então pega o seu cafezinho, vamos bater um papo comigo? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Olhar de Paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Meire, tenho 20 anos de casada e nós temos 4 filhos. Eita, mulher, como que você conseguiu ter 4 filhos, sendo que a maternidade ela é tão desafiadora? Pois é, e muitas vezes as pessoas acham que pra mim, por ter tido 4 filhos, eu levo a maternidade com muita leveza, porque eu gosto, que pra mim é fácil, tem algum dom, alguma graça que me facilita. Só que não. Na verdade, eu passei por vários processos e que hoje sim eu consigo ver a maternidade com mais leveza, eu consigo desfrutar disso tudo. Mas então hoje eu queria conversar um pouquinho sobre esse processo que eu passei. Bem, na verdade, tudo começou quando o Senhor me levou para um deserto, quando meu segundo filho Samuel nasceu. Então Samuel nasceu e nasceu um processo. Para começar, o meu puerpério ele foi bem difícil, porque eu tive aquele baby blue, né, que é semelhante a uma depressão pós-parto, que tem duração entre 15 a 20 dias. Mas mesmo depois, né, de ter passado esse período do baby blue, a maternidade para mim estava sendo muito pesada. Eu não estava conseguindo desfrutar. Lógico que esses 40 dias, ele é mesmo difícil para a mulher, é uma adaptação, né? Às vezes tem dificuldade na amamentação, na rotina, então tudo muda. Já é assustador, né, esse período do puerpério. Mas mesmo depois de ter passado alguns meses, eu ainda via a maternidade com muito peso. Primeiro que nós temos, lógico, a privação do sono, e o Samuel acordava muitas vezes à noite, eu vivia muito cansada. A minha maior reclamação era a minha falta de tempo, né, porque eu ficava assim, me comparando com a minha vida anterior, né, antes de eu ficar grávida. Então eu falava, antes eu tinha tempo pra isso, antes eu tinha tempo pra aquilo. Então eu me via me comparando, lembrando tudo aquilo que eu fazia antes e muitas vezes tentando trazer pra minha realidade de hoje. E isso é incabível, né, agora é uma nova estação, uma nova fase que eu estava vivendo. E nesse período eu estava tendo uma crise de identidade, porque pra mim a minha identidade era, eu sou aquilo que eu faço. Porém, a nossa identidade está firmada naquilo que a gente tem se tornado. Então eu via a maternidade como uma perca de tempo, que tudo aquilo que eu estava fazendo não ia ter retorno nenhum para minha vida. Então, além de eu não desfrutar desse tempo com meu filho, eu queria que ele crescesse logo, eu queria que esse processo da maternidade se acelerasse rápido, para que eu pudesse voltar a fazer as coisas que eu fazia antigamente. Só que durante todo esse tempo eu estava assim, com o meu relacionamento com o Senhor, buscando para que Ele pudesse me ajudar a sair desse sufoco, né, desse peso na minha vida. E eu fui sincera diante do Senhor, eu fiz uma oração falando, Senhor, eu sei que filhos é uma bênção. E eu sei que o Samuel foi um propósito do Senhor. Porém, a maternidade está sendo difícil. Eu não estou desfrutando. Eu quero que esse período passe logo. E eu creio que isso não é o certo. Por que a maternidade, Pai, se é algo que o Senhor preparou para nós mulheres, é tão difícil, é tão pesado? E eu cheguei até a falar pro Senhor, tá tão difícil que eu não quero mais ter filhos. Nossa, 2 já tá bom, já nós temos um casal, né, que minha filha mais velha é uma menina. Então eu falei, nossa, já tem um casalzinho, já tá perfeito, não preciso de mais filhos. Eu lembro que nesse dia que eu fiz essa oração, o Senhor me respondeu já logo em seguida. Foi um dos momentos em que eu tive essa experiência com o Senhor muito marcante na minha vida. E o Senhor falou assim, sabe por que a maternidade está sendo tão difícil para você? Na verdade, a maternidade está saindo para fora as raízes do seu coração. A maternidade só está mostrando quem você é de verdade aí fora. Na verdade, essa falta de tempo que você está se questionando, você olhando para trás, lembrando da sua vida atrás, tudo isso vem de dentro. É o seu egoísmo e tantas coisas que eu ainda vou te mostrar que tem dentro de você. E muito bem-vinda ao processo, minha filha. E ele falou assim ainda, e você terá mais filhos, se prepare. E então, assim, quando eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, assim, ele me convenceu realmente, né? Ele me convenceu de que realmente eu estava errado naquele momento e que eu precisava ser transformada. E nesse momento, a palavra de Deus me trouxe muita clareza, onde está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz assim, entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos. Mas você me diz, mas nós não somos salvos pela fé em Cristo Jesus? Sim, mas esse salvo no original, ele significa sozo. E sozo tem a ver com ser transformada, restaurada.
Então a mulher será transformada dando à luz filhos. E isso assim me trouxe assim uma revelação realmente. E eu disse sim para esse processo. Eu falei, não, Senhor, eu quero compreender o que é a maternidade, eu quero ser transformada, porque esse é o propósito do cristão, sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. E quando a gente não quer passar pelos processos, a gente tende a ficar cada vez mais distante do propósito. Então eu entrei para esse processo onde o Senhor ia trabalhar nas minhas raízes, no meu interior, e começou a sair muita coisa para fora. O Espírito Santo começou a trazer à luz coisas que antes eu não conseguia enxergar, que estava dentro de mim, que começou a sair para fora nesse tempo da maternidade. Eu queria agora abrir um parênteses, porque eu estou aqui contando a minha experiência, o meu processo durante a maternidade. E eu não quero dizer que o processo que eu passei cabe a todas as mulheres, todas as mães, porque eu sei que cada mulher, cada mãe, ela tem a sua experiência dentro da maternidade. Como, por exemplo, tem mães que elas sofrem durante o trabalho de parto, muitas vezes sofrem violência obstétrica, às vezes o bebê pode nascer com algum problema que ela precisa ficar muitos dias, né, muitos meses, às vezes, ali no hospital com o bebê até se recuperar. Muitas vezes depois do pós-parto puerpério acontece alguma coisa, tem mulheres que o marido abandona, tem mulheres que elas não têm uma rede de apoio, o marido não ajuda, né? Ou às vezes ela entra realmente numa depressão pós-parto, né? E assim, as emoções, os hormônios, tudo aquilo envolve. E essa mãe, essa mulher, ela precisa de cuidados, ela precisa de apoio, ela precisa ser acolhida e cuidada. Então, muitas vezes, se necessário, até buscar uma terapia, psicólogo, psiquiatra. Então, eu não tô dizendo que o que eu tô vivendo é a chave para resolver todas as coisas, para que a maternidade ela se torne leve, né? E que você precisa ter mais filhos. Não estou dizendo isso, tá? Eu estou dizendo que há sim uma beleza na maternidade e trazer esse cuidado emocional dessa mãe, né? Essa rede de apoio e acrescentar com certeza esse lado espiritual, que eu creio que esse conjunto vai ajudar essa mãe a se levantar, vai ajudar essa mãe nesse processo da maternidade. Bom, fechando parênteses, então vamos voltar. Então que fique claro para você, mãe, Deus, ele usa a maternidade como uma ferramenta para nos moldar. E não somente entrei nesse processo, mas eu comecei a estudar mais também sobre a maternidade. Comecei a ler livros que falassem de maternidade, sobre educação de filhos. Bem, eu mergulhei nesse mundo, né? Não só vivendo, mas estudando sobre isso. E eu queria compartilhar um pouquinho das coisas que eu aprendi nesse processo. A primeira coisa é, respeite a sua estação. Respeite esse processo que você está vivendo. Porque, como eu disse, eu ficava olhando para trás, para a vida que eu tinha antes, tentando conciliar para a maternidade. Isso é inviável. Então, respeite a sua maternidade, respeite essa fase, essa estação que você está vivendo. Porque muitas vezes, por exemplo, eu queria manter meu cabelo bonito, queria manter minha unha bonita, eu queria fazer as coisas que eu fazia antes. Mas hoje eu falo assim, eu não tenho mais tempo para ficar cuidando do meu cabelo, eu não tenho mais tempo para ficar fazendo a minha unha e tá tudo bem. Eu sei que vai chegar um dia que essa fase vai passar e eu vou ter tempo de sobra para me cuidar, para tomar meu café tranquila. Eu vou ter tempo. Então, viva esse tempo, desfrute desse tempo de hoje. Esquece as coisas que você fazia antes, porque muitas vezes eu tentava manter, né, a minha beleza. Não que nós não devemos nos cuidar, a gente precisa sim, né, ter pelo menos o básico, mas desde que a gente não atropele as nossas prioridades, porque depois a gente não consegue manter essa prioridade, né, tentar conciliar esse tempo com a maternidade, a gente acaba se frustrando. Então, quando eu entreguei, falei, se eu conseguir fazer meu cabelo bem, se não amém também, saiu aquele peso. E hoje eu tô super tranquila com isso. Então respeite esse tempo. E muitas vezes a gente que é cristã, né, a gente quer continuar tendo aquela qualidade do nosso devocional com Deus, aquele tempo de oração, longas horas de oração, de tempo com Deus, mas agora é uma outra estação. Então tira esse peso de você, mãe. Mas eu não estou aqui falando que você não deva fazer o seu devocional, você não deva ter vida com o Senhor. No começo eu reclamava muito que eu não tinha mais esse tempo de qualidade. Eu comecei a perceber que nas primeiras oportunidades que eu tinha, eu podia usar para ler uma Bíblia, para orar. Então eu estava ali dando mamar pro meu filho, eu estava ali orando, colocando ele para dormir, balangando ali, orando, intercedendo. Então quando ele dormia, aproveitava, não, vou ler pelo menos um capítulo, 2 capítulos se eu conseguir. Então eu lia ali, fazia meu devocional rapidinho e depois eu ia fazer as coisas em casa.
Ou vezes eu falei, não, a casa tá um caos, hoje eu vou lavar a louça, vou fazer a comida, e depois, se Deus quiser, vai sobrar um tempinho e eu vou fazer o meu devocional. E muitas vezes, o Senhor sabia que aquele momento também que eu estava ali servindo a minha casa, eu estava cultuando ao Senhor. Então minha mentalidade também começou a mudar. Eu comecei a ver que trocar a fralda do meu filho, dar de mamar para ele, dar banho para ele, esse cuidado que eu estava tendo com o meu filho, era um culto ao Senhor. Cuidar do seu filho, mãe, você glorifica a Deus quando você entende que a maternidade é para a glória de Deus e tudo que você faz está exaltando o nome do Senhor. Isso é belo. Você está glorificando ao Senhor. Cultuar ao Senhor não tem a ver somente com você ir no culto domingo na igreja. Tem a ver com todos os dias. Tem a ver com diariamente você ter esse cuidado na sua casa, com seus filhos, com o marido. Isso é a prática, do nosso culto ao Senhor. Então, respeite a sua fase, respeite a sua estação. Uma outra coisa que o Senhor falou comigo, que a maternidade é o evangelho vivido. Pois é, quantas vezes a gente não se sente culpada por não ter sido aquela mãe boa, aquela mãe que a gente gostaria, não é? Ou muitas vezes a gente se acha boa demais porque, não, hoje eu consegui ser uma mãe boa, hoje eu não briguei com os meus filhos. A gente fica nessa dicotomia, não é? Pois é, mas eu entendi que quando eu me sentia culpada, é uma oportunidade de eu me arrepender. Não, hoje eu gritei com meu filho, eu não deveria ter feito isso. Senhor, me perdoe, eu preciso ser transformada ainda, E quando eu consigo, digamos que ter uma boa performance dentro de casa, não é porque eu sou boa, mas é porque o Senhor me capacitou para isso, então a glória é para Ele. E a maternidade nos dá uma grande oportunidade de se tornar semelhante a Cristo. A oportunidade da gente servir ao ministério da bacia que eu falo, Pegar a bacia, colocar a toalha na cintura e servir aos nossos filhos, ao nosso marido. Porque esse é o evangelho. E muitas vezes eu ainda sofro com isso. Eu quero ser servida, Mas eu estou aqui para servir porque Cristo fez isso. Então é uma oportunidade de viver o evangelho. É uma oportunidade de viver o amor sacrificial, porque é fácil a gente muitas vezes demonstrar amor aí fora para as pessoas. A gente vai ser aplaudido, a gente vai ser elogiado. Porém, o amor dentro de casa, muitas vezes a gente não vai ser elogiado nem recompensado e ninguém está nos vendo. Esse é o verdadeiro amor sacrificial. Uma vez eu estava conversando com uma amiga que ela estava grávida e essa é a primeira filha deles. Ela falou assim, eu pensava que eu ia tirar de letra a maternidade, porque eu sempre gostei muito de servir. Então eu servia na igreja, ficava fazendo vigílias até madrugada, chamava as mulheres para estar servindo na igreja. Então ela pensou que isso sim era um serviço, isso sim era o amor. E quando a filha dela nasceu, ela viu que ter que servir, mesmo que você está cansada, mesmo quando você não dormiu nada à noite e você ter que estar ali cuidando do seu filho todos os dias. Ela falou assim, isso que é o verdadeiro amor sacrificial. Porque ninguém está vendo ali na igreja, todo mundo via, todo mundo recompensava ela, Tinha os elogios. Mas dentro da maternidade, ninguém nos vê. Não há aplausos, não há elogios, não é? E para mim também eu entendi que esse amor sacrificial é o amor de Cristo, é essa oportunidade que nós temos de viver esse amor. E a maternidade nos leva para fazer renúncias, a entregar, a abrir mão dos nossos sonhos, nossos desejos, as nossas vontades. Aquilo que Cristo fez, sendo rico, se fez pobre, para que nós pudéssemos ser ricos. E lá em Filipenses 2, Paulo ele fala, tenho vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E ele vai decorrendo do que Cristo fez, que ele se esvaziou, ele se humilhou. Então, é essa oportunidade que a gente tem de viver dentro da maternidade, de renunciar muitas vezes um cargo que você tinha, uma profissão, muitas vezes renunciar sonhos, desejos que você tem, e entregar para o Senhor. Se for da vontade do Senhor, um dia você vai ter essa oportunidade. Mas o Senhor quer que hoje a gente viva essa maternidade, a gente desfrute dela. Porque os nossos filhos, eles precisam de nós, eles precisam da nossa presença e eles precisam de nós inteiras dentro da maternidade. Então, mãe, seja inteira, viva o evangelho dentro da maternidade. E para finalizar, eu gostaria de falar que o Senhor vê a sua dor, o Senhor vê o seu esforço, o Senhor conhece as suas angústias, o seu cansaço, a sua sobrecarga. Mas diga sim para esse processo. Diga sim para essa restauração, para essa transformação do seu interior. Renuncie coisas se necessário, abra mão de coisas se necessário. Eu gostaria de deixar aqui o Salmo 139, mais específico no versículo 3, que ele fala que o Senhor conhece muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são muito bem conhecidos por Ele. Então o Senhor sabe, Ele te conhece mais do que você mesma, mais do que todos.
E eu queria deixar aberto aqui, né, para as mães que muitas vezes está sozinha. Você não tem uma amiga, você não tem uma irmã para compartilhar, muitas vezes o que você está sentindo. Porque eu lembro que nessa fase do deserto que o Senhor me passou, eu não tinha realmente pessoas para me abrir, para conversar. Graças a Deus que tinha meu esposo, ele sempre comigo. Mas é diferente quando a gente tem uma outra mulher, uma outra mãe que já passou por isso, que possa nos acolher ou simplesmente nos ouvir, né? E então eu passei por esse deserto, eu e Deus. Graças a Deus que eu não estava, na verdade, sozinha. Mas eu sei que se eu tivesse alguém ali junto comigo, isso iria me ajudar, né? Então, se você muitas vezes está sozinha, tá sendo difícil, pesada a maternidade, quiser conversar, pode mandar uma mensagem, deixa um comentário. A gente tem o nosso Instagram, né, o Olhar de Pais. Você pode mandar ali uma mensagem ali para mim também, e que eu estou aqui para ajudar as mães, para apoiar. Eu não tô aqui dizendo que eu sou melhor que as mães por eu ter passado por esse processo, pelo contrário, eu passei por esse processo para ajudar as outras mães e também ser ajudada, né? Eu acho que a gente precisa ter essa troca de experiências, né? Porque a nossa vida é um constante aprendizado, a gente nunca sabe o suficiente, né? Mas é isso, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você conhece uma mãe que, né, ou está grávida, na verdade até melhor se ela estiver grávida, para ela se preparar para esse processo da maternidade, né? Uma mãe que você sabe que está passando por esse processo difícil da maternidade, compartilha, manda para ela esse vídeo. E obrigado por vocês terem me ouvido até o final, né? Acho que ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas espero que isso possa ter te abençoado, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço.